Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rian, sou professor de Geografia aqui do Super Concurso e eu vim aqui para estar dando continuidade ao nosso módulo de Brasil. Nos últimos vídeos que vocês devem ter acompanhado, eu mostrei para vocês por que é importante dividir o Brasil em regiões. Comentamos inclusive sobre as principais propostas de regionalização do Brasil, com destaque para a proposta do IBGE, para as regiões geoeconômicas e também para a proposta de Milton Santos, onde a gente entendeu cada uma dessas propostas que dividem o Brasil em regiões. Além disso, eu também cheguei a gravar um vídeo lá na nossa unidade de Saracuruna sobre a região norte do Brasil, falando sobre tanto os seus aspectos físicos, desde, por exemplo, explicar o bioma amazônico, falando sobre mata de igapó, mata de terra firme, desculpem, e também a mata de várzea, explicando os solos da Amazônia, que são muito ricos em areia, por isso não são tão bons assim para a agricultura, até mesmo aspectos socioeconômicos, falando, por exemplo, sobre a Zona Franca de Manaus, sobre o papel de Chico Mendes na história dessa região brasileira, Então hoje a gente vai estar dando início a uma outra região brasileira, nesse caso, a região Nordeste, ok? Então, vamos começar, tá? Região Nordeste, pessoal, é um conteúdo muito importante, tá? E é claro, a gente vai ver detalhadamente, então, esse conteúdo. Essa região é composta pelos estados de Sergipe, Bahia, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, E lá para o finalzinho da aula, eu ainda vou tirar um momento para explicar para vocês cada uma dessas 4 subdivisões do Nordeste brasileiro. O Nordeste ele se divide em 4 sub-regiões: o meio-norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. Quando a gente observa o mapa aqui, pessoal, isso fica mais visível, Então, na cor verde, nós temos a zona da mata. A zona da mata, pessoal, representa o litoral nordestino. Além disso, na cor laranja, nós temos o agreste. O agreste que vai se destacar principalmente pelo Planalto da Borborema. Aqui, nesse tom mais amarelado, vamos dizer assim, temos o sertão. O sertão nordestino, pessoal, que vai se destacar pelas secas e também por alguns fatores que a gente vai estar vendo daqui a alguns slides. E por último, mas não menos importante, temos a região do meio-norte, que vai estar pegando ali principalmente Maranhão e parte do Piauí, uma área que vai ter uma influência bem grande já da floresta amazônica, ok? Mas calma, tá? Que a gente vai ver tudo isso de forma bem detalhada, ok? O mais importante para você entender agora, meu caro aluno, minha cara aluna, é você saber o seguinte: existe o Nordeste litorâneo e existe o Nordeste continental. O Nordeste continental, ele tem realidade totalmente diferente do Nordeste litorâneo. Quem mora, por exemplo, nas lindas praias, por exemplo, de Pernambuco, nas belas praias de Alagoas, da Paraíba, tem uma realidade totalmente diferente de quem vive no interior do sertão nordestino, lá dentro do Ceará, por exemplo. Então, são realidades diferentes e é fundamental que você esteja atento às características dessas sub-regiões, ok? Além disso, pessoal, quando eu falo de Nordeste brasileiro, eu falo desses 9 estados. E é, de fato, a região com mais estados de todo o Brasil. Ok? Se você pensar, por exemplo, a região sul são só 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O Sudeste brasileiro, que vai ser só formado por 4 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas, Então a região Nordeste vai se destacar por sua grande quantidade de estados em comparação às outras regiões brasileiras. E sua população, uma população grande, vai estar ali acima dos 50 milhões de habitantes, É a segunda região mais populosa do Brasil, atrás somente da região Nordeste.
Quando eu falo de populoso, pessoal, eu falo de quantidade de habitantes, ok? E é óbvio que a região Nordeste tem uma grande quantidade de habitantes, né? Afinal, essa é a região em que começa o processo de ocupação territorial pelos portugueses no Brasil. A nossa colonização ela tem início a partir da região Nordeste, né? E isso vai fazer com que essa região, de fato, tenha uma ocupação bem grande. Principalmente se a gente comparar, por exemplo, com a região Norte, que não tem um terço, né? Não tem nem metade da população do Nordeste brasileiro. E aqui, mais um mapa, né? Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai observar muitos mapas dessa região Nordeste, tá? É importante que vocês estejam exercitando a leitura de vocês dos mapas, tá? Principalmente a galerinha de vestibular, pessoal da UERJ, pessoal do Enem, tá? Muito importante que vocês tenham isso em mente, tá bom? Que são provas, pessoal, que a cartografia, que os mapas aparecem em larga escala. Como vocês podem ver, esse é um mapa que mostra as regiões hidrográficas, né? Aqui as bacias hidrográficas do Nordeste brasileiro, como a bacia do Atlântico, seja ele leste, nordeste, ocidental ou oriental, a bacia do Rio Parnaíba, a bacia do Rio São Francisco, né? Que é um tema muito importante para essa região, ok? E também, pessoal, a bacia do Tocantins-Araguaia, que ela é mais predominante no norte brasileiro, é claro, né? Mas vai estar pegando um pedacinhozinho ali de Nordeste brasileiro. O fato é que essa é a região, segunda maior região, né, quando a gente fala de extensão territorial, e ela vai abranger ali pelo menos 18% do território nacional, né? Então a gente está falando de um território realmente muito relevante dentro do nosso país, ok? Sempre lembrando, né, pessoal? São Luís, capital do Maranhão, Teresina, capital do Piauí, Fortaleza, capital do Ceará, Natal, capital do Rio Grande do Norte, João Pessoa, capital da Paraíba, Recife, capital de Pernambuco, Maceió, capital de Alagoas, Sergipe, capital do Aracaju e Salvador, a capital da Bahia, tá, gente? Sempre importante você ter os nomes dessas cidades, ok? Muita gente acaba confundindo, né? Então é importante que vocês se acostumem sempre às capitais brasileiras, tá bom? Então vamos avançar, né? E agora sim, entrando na parte central da nossa aula de hoje, que são os aspectos físicos, ok? Muita gente acaba ficando chateada quando eu digo que nas provas acaba caindo muito mais aspecto físico do que aspecto socioeconômico quando a gente fala de Nordeste brasileiro, né? Mas o fato é que as características físicas do Nordeste, pessoal, elas têm características únicas, né? Principalmente quando a gente fala, ó, do Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema tem um destaque dentro dos aspectos físicos da região Nordeste que muitas vezes as provas cobram, ok? Mas, vamos lá, um passo de cada vez. Alguns aspectos físicos intervêm de maneira direta no desenvolvimento da região, nas características socioeconômicas, né? O que faz com que essa região tenha uma característica única. E no que se refere ao relevo, pessoal, a base geológica do Nordeste é constituída pelo escudo cristalino e por bacias sedimentares em que estão localizados tanto a Serra Geral da Bahia, o Planalto da Borborema e também a Chapada Diamantina, ok? Lembrando que a gente já estudou estrutura geológica, né? Vocês sabem o que são bacias sedimentares, sabem o que são escudos cristalinos, que nós chamamos também de crátons, correto? Então, todo esse assunto aí a gente já viu antes mesmo da pandemia estar acontecendo. Se você não lembra, pega o livro, dá uma folheada, ok? Se não, dependendo, eu até tento gravar um videozinho rápido para explicar o que é esse conteúdo para você que não se lembra ou que não assistiu essa aula ainda no início do ano, tá? E aqui, né, eu deixo para vocês as principais unidades de relevo dessa região. Lembrando que vocês vão encontrar esse conteúdo também na apostila de vocês, tá? Para os alunos que são do super concurso. Eu imagino que esse vídeo que eu estou gravando agora,
Ele deve estar chegando nas redes sociais do curso, então é possível que você não seja nosso aluno. Se você não for, eu recomendo que você venha para a nossa equipe, né? Mas se você é aluno aqui da casa, você não precisa se desesperar para estar copiando esses tópicos aqui que eu estou mostrando, porque eles estão no livro, tá, gente? Enfim, o fato é que os tabuleiros costeiros que estão ali na borda leste do Nordeste, né, ali na costa atlântica, vão ter uma relevância considerável no relevo dessa região. O Planalto Sertanejo, né, ali nos estados de Pernambuco e do Ceará. O Planalto da Borborema, que eu já falei algumas vezes já nessa aula de hoje, que é muito importante, que vai estar lá nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? A Depressão Sertaneja, que possui maior extensão entre os estados da Bahia e de Pernambuco, né? Pegando ali boa parte da bacia do Velho Chico, também chamado, né, dessa forma, o Rio São Francisco. E a Chapada Diamantina, né, e suas lindas paisagens, né, aquele domingo de manhã assistindo televisão, vendo esportes radicais, lá na Chapada Diamantina, né, uma área que tem inúmeras belezas naturais, cuja maior parte vai estar situada na Bahia. Ok? E aqui, né, mais um mapinha, esse mapa produzido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, no ano de 2015, né, que aborda, então, essa questão do relevo e da hidrografia, ok? Sempre lembrando, rapaziada, por favor, gente, vamos lá? Sempre que você pegar um mapa, sempre que você pegar um mapa para ler, sempre, ok? O que você vai fazer? Primeira coisa, ler o título. Qual o título desse mapa? Nordeste, relevo e hidrografia. Então eu sei que não é um mapa de hospitais do Nordeste, eu sei que não é um mapa de aeroportos do Nordeste, eu sei que não é um mapa, por exemplo, dos biomas nordestinos. Não, é um mapa de relevo e hidrografia. Essa é a primeira coisa, buscar o título. Qual é a segunda coisa mais importante? É você buscar a legenda. Sem legenda, pessoal, não faz sentido você ler o mapa, ok? Sem legenda, não vai dar certo, ok? E o que diz essa legenda, pessoal? Eu nem vou ler a legenda toda, tá? Só vamos ver, por exemplo, as cores. Esses tons mais marrons, mais escuros, são as maiores altitudes. Aquelas altitudes acima de 800 metros. Nesse tom ali, um amarelo mais escuro, né, são as altitudes medianas, intermediárias, de 200 a 800 metros. O tom amarelo mais clarinho de todos são as altitudes baixas, de 100 a 200 metros. E esse tom verde, né, aí sim são as baixas altitudes, ok? De 0 a 100 metros. Lembrando que, por favor, meus alunos, a altitude 0 é indicada pelo nível do mar, ok? Então, sempre que você vê um lugar assim, altitude 0, é porque está na altura do nível do mar, ok? Então, pessoal, os números, né, já sabemos, são as bacias hidrográficas, né? Número 2, a bacia do Parnaíba, número 4, a bacia do São Francisco, né? E assim sucessivamente. Quando a gente observa o mapa, depois de ler o título e a legenda, aí sim fica tranquilão de entender o que está escrito dentro desse mapa, né? Quais informações estão contidas dentro desse mapa. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Planalto Atlântico com grandes elevações, né? A própria Chapada Diamantina, que está nesse tom aqui mais amarronzado, também tem grandes elevações, né? Enfim, o Planalto da Borborema, que não pode ser ignorado, já falei dele algumas vezes, e vocês vão ouvir muito esse nome durante o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Enfim, então aqui um mapa bem interessante produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além disso, pessoal, agora entrando nas questões climáticas, ok? Bem, quando a gente fala de clima, rapaziada, a gente tem que entender uma coisa. O Nordeste encontra-se tanto sob o domínio úmido da Mata Atlântica, quanto sob o domínio semiárido sertanejo.
Poxa, professor, não entendi. Vamos lá? Quando você fala de litoral do Nordeste, quando você fala da faixa litorânea, ou a visão que eu vou te passar agora, quando você fala da zona da mata, lembra da zona da mata que a gente falou lá no início do vídeo? Quando eu falo de zona da mata, eu falo do domínio úmido da Mata Atlântica. E quando eu falo de sertão, aí sim, aí realmente, o que eu vou ter? O domínio semiárido sertanejo, cuja presença do bioma da Caatinga é muito relevante, é muito característico, né? Enfim, pessoal, a porção leste é definida pelo clima tropical úmido, né? Então o litoral é o quê? É quente e chuvoso. Chove bastante o ano todo, tem temperaturas elevadas durante a maior parte do ano, né? E conforme a gente vai indo para o interior do Nordeste, conforme a gente vai se afastando do litoral, se afastando das praias e indo para o interior do continente, a quantidade de chuvas vai diminuindo. E aí a gente vai ter, de fato, o clima semiárido nessa região brasileira. Para ilustrar isso, eu trago para vocês o climograma, né? Climograma também foi um assunto que, se não me engano, a gente chegou a ver antes da pandemia. Porém, contudo, todavia, eu explico de novo para vocês o que é esse gráfico aqui chamado de climograma, ok? Esse daí, pessoal, é o climograma de Recife, lá na Zona da Mata, tá bom? E o que você pode tirar de informação desse climograma? Vamos lá? Primeiro, aqui em cima, a altitude média dessa região, que já é bem interessante de você saber. Já que nós sabemos, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Nesse caso, não temos grandes altitudes assim. Além disso, o que a gente tira aqui de informação? À esquerda, eu tenho temperatura. À direita, eu tenho quantidade de chuva. Ok? E além disso, pessoal, aqui embaixo, o que eu tenho? Os 12 meses do ano. 01, janeiro. 02, fevereiro. 010, outubro. 07, julho. 012, dezembro. E, agora sim, o mais importante, né? Em azul, quantidade de chuvas. As barrinhas azuis indicam a quantidade de chuva em cada mês do ano. Enquanto que a linha vermelha, ela indica o quê? A variação de temperatura ao longo do ano. Então, só olhando isso, o que a gente percebe? Qual o mês mais chuvoso, por exemplo, desse climograma do Recife? É o mês de julho. Qual é o mês menos chuvoso? É o mês de novembro. Em qual mês a gente tem as menores temperaturas? É o mês de julho. Em qual mês nós temos as mais altas temperaturas? O mês de novembro, dezembro ali, né? Quando chega o verão. Então, pessoal, graças ao climograma, a gente consegue interpretar com muita facilidade o clima, por exemplo, de Recife, área de zona da mata do Nordeste brasileiro. Tá bom? Aqui, inclusive, ó, é o site da onde eu tirei esse gráfico, tá, gente? É o climatedata.org. Tem climogramas de todas as áreas do mundo, basicamente. Então, se você se interessa pelo estudo do clima, eu acho que vale muito a pena você dar uma conferida nesse site, tá? E aqui, né, falamos do climograma da Zona da Mata. Vamos falar, então, agora do climograma do Sertão? Esse é o climograma de Patos, na Paraíba. Olha a diferença desses climas, gente. Olha, a diferença, ela é brutal. Principalmente quando a gente observa a quantidade de chuva. Observa a quantidade de chuva de junho até dezembro, ok? Compara a quantidade de chuvas de junho nas duas regiões. É uma diferença brutal. Como vocês podem ver, aqui no Recife eu estou no litoral. Se eu estou no litoral, eu tenho o quê? Altas temperaturas e bastante chuva. E quando eu vou para o interior do continente, amigão, aí, meu querido,
a quantidade de chuvas diminui de maneira muito grande, ok? Nesse caso, qual é o mês mais chuvoso? De longe, março. Março, na cidade de Patos, na Paraíba, vai ser, sem dúvida alguma, o mês mais chuvoso. São mais de 240 milímetros de chuva, né? E o mês menos chuvoso? Setembro. Menos de 35 milímetros. Realmente um valor muito baixo. E temperatura, né? As mais altas ali durante o verão, né? Ali de novembro até janeiro, no máximo, né? E o mais frio mesmo fica aqui no inverno, né? Mês de julho, principalmente. Em agosto também, temperaturas bem baixas em comparação à média do Nordeste brasileiro. Enfim, pessoal, quando você observa esse climograma, você consegue identificar que essas diferenças são consideráveis, ok? Outra visão que eu te passo, rapaziada, é que geralmente, né, 99% das vezes, as áreas litorâneas terão altitudes mais baixas, ok? Não é à toa que a altitude aqui de Patos, no interior, é de 45 metros, é um valor razoável, não é, por exemplo, uma montanha como o Everest, que tem 8.848 metros, mas também não é tão baixo quanto Recife, que tem apenas 8 metros de altitude, tá bom? Então, pessoal, esse foi o climograma dessas duas áreas, ok? O fato é que 4 tipos de clima estão presentes na região. O clima equatorial úmido, que é presente em parte do Maranhão, na divisa com o Piauí. O clima litorâneo úmido, que vai pegar do litoral da Bahia ao Rio Grande do Norte. O clima tropical, presente na Bahia, Maranhão, Ceará e Piauí. E o clima semiárido, que é presente em todo o sertão. Ok, gente? Geralmente esse clima semiárido, ele é muito cobrado, tá? Para a galera que vai fazer ESA, para a galera que vai fazer SpaceX, dá uma atenção especial ao semiárido, tá bom? Lembra do bioma da Caatinga, que tem um destaque dentro dessa região, tá bom? E não se esqueça dessa informação na hora de você estudar para as principais provas militares que tem geografia do Brasil em seu edital. Ok, gente? E aqui, ó, uma imagem realmente fundamental para o desenvolvimento da aula de hoje, ok? Que é justamente, né, a representação do Planalto da Borborema e chuvas orográficas. Bem, tipos de chuva também é um assunto que nós já estudamos, ok? Mas se você não lembra, tranquilo. Não vou bater neurose com você, vou explicar de novo mesmo assim, tá? O Planalto da Borborema, gente, observa bem essa formação, por favor. Esse planalto que eu tenho falado tanto nesse vídeo faz com que as chuvas orográficas sejam uma realidade do Nordeste brasileiro. É esse fator que explica os períodos de seca do sertão. Como assim? Você tem, por exemplo, o litoral, a planície costeira, com boa umidade. O litoral do Nordeste brasileiro, a gente acabou de ver no climograma, ele tem muita chuva. Como pode uma região vizinha à outra ser tão seca? O Planalto da Borborema explica isso. O fato é que a chuva orográfica também é chamada de chuva de barreira. A nuvem de chuva, quando ela está pesadona, cheia de água, ela não consegue atravessar o Planalto. A nuvem de chuva não é a lince negra do X-Men, que atravessa a parede, por exemplo. Não. A chuva, ela fica presa. Ela não consegue passar para a área continental. É como se o Planalto da Borborema fosse uma grande barreira orográfica que impede essa nuvem de chuva de chegar no sertão nordestino. Então a chuva fica concentrada na planície costeira. Quando a nuvem fica mais leve, quando a chuva já caiu na planície costeira, aí sim, aí você vai ter o vento seco na depressão sertaneja. Ok, gente? Então, lembre-se disso, por favor. O Planalto da Borborema ajuda que você entenda, ok? Por que a depressão sertaneja é tão seca,
ok? É por isso que o climograma de Patos, na Paraíba, é bem menos chuvoso que o climograma do Recife. O Recife, ele estaria, aqui, na área de planície costeira. Enquanto que a cidade de Patos, na Paraíba, estaria muito mais na área da depressão sertaneja. Então, se você não entende o que são chuvas orográficas, dificilmente você vai entender por que o sertão nordestino tem a seca como uma de suas principais características. Beleza, gente? Então, eu sei que essa é uma parte um pouco confusa, né? Muitos alunos têm dificuldade de entender, tá, gente? É normal você ter essa dificuldade, tá? Enfim, se você estudar com calma, tem vídeos também que eu vou deixar para vocês, outros vídeos de animações no YouTube, tá? Que vão te ajudar também a entender essa dinâmica climática. Ok, gente? Enfim, né? No que diz respeito à hidrografia, essa região é marcada por 3 grandes bacias hidrográficas. Primeiro, a bacia do Rio São Francisco. Segundo, a bacia do Rio Parnaíba e também a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, ok? Eu vou trabalhar mais essas 3 grandes bacias. Vocês viram no mapa que também temos outras bacias do Atlântico que são importantes, tá? Mas eu vou focar principalmente nas 2 primeiras, porque principalmente a do São Francisco que vai cair na prova. E eu estou aqui para passar os principais spoilers para você que está pensando no vestibular ou na prova militar ao longo desse ano. O fato é que muitos rios, pessoal, mesmo apresentando um caráter intermitente, ou seja, secando durante os períodos de pouca chuva, né? E só retomando a vazão durante a época de chuva, em consequência do clima semiárido do sertão, são significativamente importantes para amenizar os efeitos da seca. E também tornam possível que toda a rede hidrográfica dessa região contribua para o desenvolvimento de atividades econômicas nordestinas. Poxa, professor, você falou muito rápido, não entendi. Me explica melhor? Gente, a maioria dos rios do Brasil são alimentados pela água da chuva. Tem chuva? Tem água, tem vazão. Tá sem chover há 3 meses? A vazão do rio vai? Pode até secar. Esses são os rios intermitentes. Secam durante o período de estiagem. Então, compara aqui, por exemplo, o climograma de Patos, na Paraíba. Durante o mês de março, choveu muito. O rio vai ter vazão, vai ter água. Chegou setembro, amigo, vai ser difícil chover. O nível do rio vai diminuindo, podendo até mesmo secar. Então, esses são os rios intermitentes, ok? E é por isso que eu começo falando agora da bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco, pessoal, que abrange os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, possuindo mais de 4.000 quilômetros quadrados, segundo a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, esse rio ele está no centro de muitas discussões, né? Primeiro, porque seus rios são, na maior parte, perenes. Se o rio intermitente ele seca, o rio perene, amigão, ele sempre tem água fluindo em seu leito. Pode ser pouca água, mas sempre tem água fluindo em seu leito, ok? Cerca de 60% do Rio São Francisco pode ser considerado como um rio perene. E ali na faixa dos 40% são, de fato, afluentes intermitentes, né? Como eu já expliquei para vocês, seca durante o período de estiagem, afetando parte da população rural que é dependente desse meio para sobreviver, né? A própria comunidade ribeirinha, né, que são os povos que vivem na beira do rio, sobrevivendo da pesca, por exemplo, vão ser afetados por essas questões. E aqui entra um tema-chave, né, que é a transposição do Rio São Francisco, né? É tema que muitas provas gostam de cobrar. Eu imagino que o Enem vai cobrar com certeza, ok? E o que significa a obra da transposição do São Francisco, gente? A ideia é você mudar a direção desse rio.
E quando você muda a direção desse rio, você muda a direção dele em direção às áreas mais secas do Nordeste. Existem pessoas que são a favor, existem pessoas que são contrárias a essa obra, ok? É uma obra muito polêmica, por quê? Primeiro, porque ela é cara. Segundo, porque ela está levando décadas. Para vocês terem noção, né, tem relatos da época do Brasil colônia em que eles já falavam da transposição desse rio. Então, assim, não está sendo rápido, né? E, acima de tudo, gente, tem um impacto natural. Tem um impacto. Você mudar a direção de um rio vai afetar a natureza, vai mudar o curso da natureza. Porém, contudo, todavia, eu também entendo o argumento de quem pensa em tentar levar essa água para as regiões mais secas do sertão nordestino. Então, eu também vou deixar aqui um link de uma reportagem que vai falar detalhadamente sobre essa obra de transposição, para que você entenda esse tema-chave para a região Nordeste e consiga ter suas próprias opiniões e suas próprias fundamentações teóricas para estar entendendo esse tema. Como eu estou falando sobre a região Nordeste como um todo, eu não tenho como separar 50 minutos, 40 minutos para falar só dessa obra. Então eu falei bem rapidinho para vocês, tá bom? E também vou estar deixando aqui links específicos para vocês entenderem de forma detalhada o que é a obra de transposição do Rio São Francisco, a importância dessa obra, os aspectos negativos, os aspectos positivos, né? E também o funcionamento desse grande tema que realmente tende a cair nas provas desse ano. Beleza, rapaziada? Enfim. Além disso, a bacia do rio Parnaíba, né? Ela abrange os estados do Piauí, Ceará e Maranhão, sendo um rio utilizado para navegação, pesca, abastecimento, irrigação, geração de energia elétrica, tudo graças à vazão do rio principal, que é perene, ou seja, sempre tem água fluindo em seu leito. Além disso, quando a gente entende o papel desse rio, pessoal, a gente entende que o desenvolvimento das atividades vão ter relação direta com a bacia desse rio nordestino. E a bacia atlântica do Nordeste Oriental abrange regiões de domínio da Mata Atlântica e da Caatinga, né? Por isso é definida pela diversidade climática que apresenta. As principais capitais nordestinas estão localizadas nessa bacia. Como consequência disso, infelizmente, tem-se uma elevada taxa de poluição e, é claro, uma elevada taxa de urbanização também. Ok, pessoal? E aqui, um lindo mapinha, como eu falei para vocês, vamos ver muitos mapas, né? Esse também do IBGE, no ano de 2015. Como vocês podem ver, pessoal, a bacia desse rio tem um destaque realmente muito impressionante, tá, gente? Lembrando que o que você tem que buscar para ler esse mapa? A legenda. A legenda, ok? A bolinha, quando está nessa cor mais azul escura, extremamente chuvosa. As bolinhas que estão nesse tom mais rosa são mais secas. As bolinhas que estão no tom verde são consideradas mais normais. As que estão bem vermelhas são muito secas, tá, pessoal? Sempre indicando a situação pluviométrica. Falei de situação pluviométrica, falei de chuva, tá, pessoal? Porque muita gente tem dificuldade, tá? Falei de pluviométrica, de pluviosidade, falei de chuva. Ok, gente? E agora, né, finalmente, a gente vai entrar, então, nas sub-regiões do Nordeste brasileiro, tá? Falamos, então, dos aspectos físicos, né, de boa parte deles. E, repito, agora sim podemos entrar nas sub-regiões do Nordeste brasileiro. Lembrando, gente, por favor, litoral, zona da mata, ok? Além da zona da mata, nós temos o agreste, o sertão e o meio norte. Ok, pessoal? Vamos ver, então, as características? Vamos lá? Então, começando pela zona da mata, ok? É situada na faixa costeira entre o Rio Grande do Norte e a Bahia. É na zona da mata que se concentra a maior parte da população nordestina. Seu clima é quente e úmido,
com concentração de chuvas de junho a agosto, destacando-se pela presença de planícies e tabuleiros litorâneos. E aqui um tópico fundamental: sob domínio de Mata Atlântica, a população da Zona da Mata utiliza a floresta densa para o desenvolvimento de atividades da agroindústria açucareira, principal atividade econômica praticada. Ok, pessoal? A gente sabe que a Mata Atlântica é, sem dúvida alguma, o bioma mais destruído do Brasil, né? Da vegetação original não tem nem 10%. E na região Nordeste não será diferente. Ok? O fato é que esse domínio foi muito desmatado, ok? Desde a época do Brasil colônia, tá? Se vocês perguntarem lá pro tio Daniel de história, ele vai dizer para vocês que desde o Brasil colônia, esse domínio da Mata Atlântica vem sofrendo com o desmatamento. Enfim, a maior parte dessa área já foi desmatada por conta da ocupação do território brasileiro, iniciada pelos portugueses, principalmente com a introdução das vilas e do cultivo da cana-de-açúcar, né? Além da indústria açucareira, a Zona da Mata também é caracterizada pela presença da agroindústria metalúrgica, indústria alimentícia, de comunicações e de bens duráveis. O setor petrolífero e automobilístico também possuem espaços importantes nessa região, como o polo industrial de Aratu e petroquímico de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, que são muito produtivos. E outro ponto importante que caracteriza a Zona da Mata é a cultura do cacau, principalmente nas cidades de Ilhéus e Itabuna. Ok, pessoal? Então aqui são algumas características interessantes, né? Algumas informações que são realmente relevantes, que te ajudam então a entender um pouquinho do que é a Zona da Mata Nordestina. Agreste! Vamos lá, Agreste! Muito importante, gente. Olha a dica que eu vou passar para vocês, ok? Quando eu dou aula de região Nordeste, eu gosto de falar que existem 2 sub-regiões e 2 sub-regiões de transição. Como assim? As 2 sub-regiões de fato são Zona da Mata, Sertão. As 2 áreas de transição são Agreste, Meio Norte. Você vai entender por quê agora. Região de transição entre a Zona da Mata úmida e o Sertão nordestino, que é semiárido. A maior parte do Agreste está localizado sobre o Planalto da Borborema, situado na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, tendo as áreas urbanas dos estados da Paraíba e Pernambuco abrangendo a maior densidade demográfica. Sua economia é baseada na policultura comercial e criação de gado leiteiro, e uma das principais cidades é Campina Grande, na Paraíba, muito conhecida por sua tradicional Feira de São João. Ok? Então é como se o Agreste, pessoal, tivesse tanto características da Zona da Mata, quanto características do Sertão. Por isso que essa área é chamada de área de transição. Ok? Enquanto que a Zona da Mata é muito úmida, o Sertão é muito seco. E o Agreste faz a transição entre essas 2 realidades. Então você vai ter essa região, essa sub-região, melhor dizendo, como uma região de transição entre o Nordeste litorâneo e o Nordeste continental, entre a Zona da Mata úmida e o Sertão semiárido. Sertão, vamos lá! Situada próxima à depressão sertaneja da bacia do Rio São Francisco, localiza-se nos estados da Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E adivinha, também pega o norte do estado de Minas Gerais, ok? Muita gente não sabe que Minas Gerais faz parte do polígono das secas. Só o extremo norte, mas faz parte sim. Região conhecida pela vegetação da caatinga e seu clima semiárido, onde o período com maior índice de chuva é entre os meses de dezembro e maio. Esse fator permite a manutenção das atividades econômicas do sertão. O sertão é muito marcado pelos seus períodos de estiagem, ou seja, não chove, meu amigo, que podem ser muito longos e agravar problemas econômicos e sociais que afetam a população de forma diferenciada. Tal fator é responsável por grande emigração de retirantes do sertão para a Zona da Mata e também para o Sudeste brasileiro, em busca de melhores condições de vida. Muita gente, pessoal, sai do sertão para vir
tanto para o Sudeste como Rio de Janeiro e São Paulo, mas também para a Zona da Mata, tá, gente? Tem um livro muito interessante para quem gosta de literatura, pessoal, que é o Vidas Secas. O Vidas Secas, pessoal, mostra a história de retirantes, né? De pessoas que saem do sertão em busca de melhores condições de vida. Então, se você gosta de literatura, fica aqui a minha recomendação até para vocês trabalharem esse livro na aula de português. E agora sim, o Meio Norte, vamos lá. É uma área de transição entre a Amazônia e o sertão, abrangendo os estados do Maranhão e Piauí. A principal atividade econômica desenvolvida é a extração do babaçu, que é usado na produção de óleo, é usado até como alimento e também para o artesanato. E, é claro, a carnaúba, que também é muito importante dentro do meio norte brasileiro. O que caracteriza essa região é a Mata dos Cocais, que, assim como a Mata Atlântica, também é desmatada para o desenvolvimento da agropecuária, lavoura de arroz e criação de gado. Lembrando, meio norte também é uma área de transição, ok? Como assim? Enquanto o sertão é seco pra caramba, no norte brasileiro eu tenho uma floresta amazônica que não é seca. Pelo contrário, é bastante chuvosa, é bastante úmida. Então, o que difere um dos dois? A área de transição, que é o meio norte. Ok, pessoal? Além disso, eu deixo aqui para vocês 4 vídeos, né? Vocês podem estar acessando, é um canal bem interessante, o nome é Olhar Geográfico, que são vídeos rápidos de 4 minutinhos, que são animações, né, muito interessantes, que vão te ajudar a entender um pouquinho melhor, de uma forma mais ilustrativa, de uma forma mais bonitinha, as características da região Nordeste. Beleza? Mais uma vez, o mapinha que a gente já viu, Zona da Mata, Sertão e as áreas de transição, Agreste e Meio Norte. Para encerrar esse vídeo, um pouquinho do desenvolvimento econômico, né? Os programas de investimentos implantados nas últimas décadas têm sido responsáveis pela dinamização da economia da região Nordeste. A maior parte dos programas criados é de iniciativa pública e tem o objetivo de atrair empresas e investidores através de incentivos fiscais, de melhorias na infraestrutura e fornecimento de mão de obra mais técnica, mais especializada. Além das atividades petrolíferas, industriais e agrícolas, o Nordeste se destaca pelo turismo. O litoral é extenso, maravilhosamente lindo, com temperaturas altas o ano todo, o que atrai gente do mundo todo. Durante a década de 90, o governo federal, em conjunto com os estados da região, criou o ProDetour Nordeste, o Programa de Desenvolvimento do Turismo Nordestino. Este que se caracterizou pela concessão de créditos para investimentos visando a melhoria na infraestrutura e serviços prestados para a população local e visitantes, ok? Então é só uma forma de você entender, pessoal, que o investimento público é fundamental. Sem investimento público não vai ter desenvolvimento. Não adianta achar que é só a iniciativa privada que vai resolver e que é só o investimento público que vai resolver. É importante ter esse equilíbrio. Mas o fato é que a criação da ProDetour Nordeste marca uma nova realidade para uma parte do Nordeste brasileiro, né? A gente, enquanto geógrafos, enquanto estudiosos da geografia, temos que interpretar essas mudanças para entender a realidade do nosso povo e assim, então, conseguir fazer políticas de planejamento que ajudem não só algumas regiões específicas, né, muitas delas concentradas na região da Zona da Mata, mas também trazendo desenvolvimento, trazendo qualidade de vida, trazendo dignidade para o povo que vive em todo o Nordeste brasileiro e em todo o território nacional. Beleza, rapaziada? Nosso próximo vídeo, então, deve ser sobre a região Centro-Oeste, tá bom, gente? Eu já tenho até os slides prontos, vão ficar bem legais, acho que vocês vão gostar. E depois eu também pretendo, meus queridos alunos, fazer uma listinha de exercício com vocês, tá bom? Só sobre a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, tá bom? Depois uma outra lista de exercícios sobre Sudeste e Sul. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse vídeo, se você tiver qualquer dúvida em relação ao conteúdo visto na aula de hoje, manda uma mensagem para o curso.
Manda uma mensagem, seja aqui na caixa de comentários, seja do YouTube, do Instagram, do Facebook. Manda uma mensagem para o Murilo. Manda uma mensagem para os coordenadores, lá para o Jonathan. Enfim, gente, o que interessa é que você mantenha os seus estudos durante esse momento de pandemia, tá bom? Eu agradeço para quem está vendo esse vídeo até agora. Um abração para você. E repito, no próximo vídeo a gente está junto de novo. Abração. Tamo junto, pessoal. É nóis.